Olá, meu amigo, minha amiga, você internauta que nos acompanha pelo site da Diocese de Crateús. Eu sou Dom Ailton, bispo da Diocese. Como todos os meses, estou aqui para a gente conversar e refletir sobre um tema referente à nossa fé. O mês de outubro é o mês dedicado às missões na Igreja do Brasil. Por isso quero partilhar um pouquinho, uma reflexão sobre o ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Desde 2007, quando aconteceu a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em Aparecida do Norte, se fala muito em ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Às vezes, o fato de repetirmos muito esta expressão pode também cair no risco de se esvaziar o seu significado. Então, se nós queremos compreender o significado profundo da expressão discípulo missionário de Jesus Cristo, nós devemos partir do Evangelho. Lá nós vemos Jesus chamando pessoas não para ensinar coisas, mas chamando pessoas para segui-lo. Jesus não procura alunos, Jesus procura discípulos. A palavra que caracteriza o discípulo é exatamente o seguimento. Ser discípulo é diferente de ser aluno. E em que consiste essa diferença? O aluno aprende e leva uma vida autônoma, uma vida independente em relação ao seu professor. Enquanto o discípulo, ele vai pela vida toda seguir o seu mestre. Por isso, então, ser discípulo é diferente de ser aluno. Para melhorar o nosso desempenho de leigos e leigas, discípulos missionários de Jesus Cristo, nós precisamos vivenciar de forma autêntica a nossa vocação de seguidores de Jesus Cristo. Ser cristãos autênticos, o que é isso? Homens e mulheres que buscam a santidade. Então, sem santidade, a vida da ação missionária da igreja não terá nenhuma eficácia. Então é importante isso, faz parte, é constitutivo da nossa identidade de discípulos missionários de Jesus, a busca da santidade, sem a qual nenhuma ação missionária terá eficácia. Seguir Jesus é tornar-se próximo daqueles que estão caídos. O próximo, nós o encontramos, é claro, também no templo, nas nossas igrejas, nas nossas capelas, mas, sobretudo, nós o encontramos fora do templo. Nós conhecemos muito bem a parábola do bom samaritano. Então, sabemos pelo Evangelho que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. O evangelista São João nos diz que se nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos e não amamos o próximo a quem nós vemos, nós somos mentirosos. Então é claro que é mais cômodo, né? Você sabe disso, eu também sei, passar uma hora diante do Santíssimo Sacramento, numa capela confortável, aconchegante, acolhedora, do que passar uma hora diante de alguém que precisa de mim, num hospital, numa cadeia, em alguma outra situação complicada e desafiadora da vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o discípulo não é aquele que fica diante do espelho, contemplando a própria imagem. O discípulo é aquele que se coloca diante da janela, porque a janela nos abre para o mundo, para a realidade. O espírito missionário que age no discípulo missionário de Jesus Cristo faz desse discípulo missionário um hóspede. O que significa isso? Um discípulo tem que se controlar, tem que controlar os próprios gostos, tem que ser capaz de adaptar-se àquilo que lhe é oferecido. O discípulo, ele é aquele que descobre Cristo no meio do povo. Ele não vai só para levar Jesus, mas vai também para descobrir Jesus que está ali no meio do povo, nas situações do povo. Então, por isso, como hóspede, o discípulo missionário de Jesus, na sua ação evangelizadora e missionária, ele respeita, ele aceita, ele acolhe,
ele agradece o que encontra. Imagine se eu ou você somos convidados para a casa de alguém e chegamos lá, nós começamos a mudar toda a casa da pessoa. Nós somos hóspedes, devemos nos adaptar àquilo que encontramos e àquilo que nos é oferecido. Também esta deve ser uma das atitudes do discípulo missionário de Jesus. Não chega mudando tudo. Mas ao mesmo tempo, ser discípulo missionário não significa então se enquadrar sempre ao passado. Um grande padre da igreja diz assim: a igreja não é um museu, mas um jardim. No museu nós nos deparamos com a memória do passado, das coisas acontecidas. A igreja também tem uma tradição, uma história, uma memória a ser cultivada, guardada, respeitada. Mas ao mesmo tempo a igreja deve ser um jardim. Num jardim sempre há flores novas, plantas novas, aromas novos, cores diferentes. Então a igreja, ao mesmo tempo que ela tem essa dimensão de museu, uma tradição que deve ser respeitada, ela também deve ser um jardim que acolhe sempre o novo, que acolhe a novidade. Então o discípulo missionário de Jesus, ele anda com Jesus missionário e torna-se missionário com Jesus. O discípulo torna-se missionário para fazer novos discípulos. Estes novos discípulos, por sua vez, vão se tornar novos missionários. Veja que a missão é dinâmica, então. Que o Espírito de Deus, aquele que anima a missão, que dá vida à missão, faça de cada um de nós, de mim, de você, de cada membro de nossas comunidades, cada batizado, cada batizada, um autêntico discípulo missionário de Jesus. Que ele, então, te impulsione para a missão. Que Deus os abençoe.